Tentativa de diálogo com o governo americano por parte de um grupo de senadores motivou Eduardo Bolsonaro a publicar uma nota pública nas redes sociais. Quem traz os detalhes é a repórter Tawane Catan. O tom não foi nada amistoso, já que, segundo Eduardo, a iniciativa da viagem de parlamentares a Washington está fadada ao fracasso. A gente vai entender tudo agora com a nossa repórter, nossa querida repórter Tawane Catan. Boa tarde, Tawane. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, muito boa tarde à nossa audiência. Exatamente. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro criticou publicamente a comitiva de senadores que deve ir para os Estados Unidos na próxima semana para discutir o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Ele publicou uma nota lá no X, no seu perfil na rede social X, em que ele diz que tais parlamentares não falam em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele chama o tarifaço de tarifa Moraes. Ele classificou essa viagem como mais uma tentativa política de adiar o enfrentamento das causas reais da crise institucional brasileira. Ele continua dizendo que a comitiva desrespeita a clareza da carta enviada pelo presidente americano Donald Trump ao Brasil, que, segundo o deputado, apontou de forma explícita os caminhos que o Brasil deve trilhar, melhor dizendo, para retomar a normalidade democrática, entre eles acabar com a censura, com as perseguições políticas e respeitar a liberdade de expressão. Para o deputado, buscar diálogo internacional enquanto algumas liberdades fundamentais continuam reprimidas aqui no país demonstra falta de legitimidade. Ele também criticou, Geise, a presença de senadores ligados ao PT, que é o partido do presidente Lula, que, segundo Eduardo Bolsonaro, tem tido uma postura historicamente hostil para com os Estados Unidos. O parlamentar reafirmou que não tem qualquer envolvimento com essa iniciativa, que, como você mesma adiantou, está fadada ao fracasso, segundo as palavras aí de Eduardo Bolsonaro, mas ele ironizou ao fim do tweet, simpatizando com a ideia de que essa comitiva vá para os Estados Unidos, para, segundo ele, para que os senadores conheçam de perto a firmeza da posição americana. Por fim, ele disse que não haverá avanço sem o reconhecimento de que o Brasil vive um estado de exceção e sem a concessão de uma anistia ampla, geral e irrestrita aos perseguidos políticos, um ponto central defendido por ele também pelo jornalista Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. Agora, Geise, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a convocar uma reunião hoje com esses senadores, em que ele teria detalhado as medidas do governo brasileiro frente ao tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump e teria pedido que os parlamentares brasileiros tenham um tom de diálogo nessa viagem aos Estados Unidos, a Washington, que deve acontecer entre os dias 28 e 30 de julho, ou seja, bem em cima aí do prazo do anúncio que fez Donald Trump, do tarifaço, que deve entrar em vigor em 1º de agosto. Geise, com você. Tawane Catan, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Olha só, uma atualização em relação a essa comitiva. Nós, aqui, a produção do Jornal da Oeste, entrou em contato com a assessoria do senador Marcos Pontes, o astronauta, e perguntou se havia já algum agendamento com os congressistas americanos. Por enquanto, ainda não há nenhum agendamento, não há nenhuma informação nesse sentido. Então, por enquanto, só tem a ideia da comitiva, a ideia da ida para lá, Jorge Serrão, mas nada ainda de algum agendamento, alguma coisa mais concreta, algum contato mais concreto com os congressistas americanos. Jorge Serrão, seu comentário. Pois é, então, se não tem nada concreto, o que vão fazer lá nos Estados Unidos da América? Caramba, essa comitiva, na verdade, vai perder tempo. Você não precisa fazer uma viagem para saber o que os americanos estão pensando sobre o que está acontecendo no Brasil. Basta pedir um relatório ao Comitê Judiciário do Congresso americano. É a partir deles que o governo dos Estados Unidos da América está agindo para a aplicação das sanções. É isso. Vá lá no Departamento de Estado norte-americano, peça ao secretário Marco Rubio que explique tudo o que está acontecendo no Brasil. Eles sabem detalhadamente disso há muito tempo. É público e notório, estranho não estar nessa comitiva, por exemplo, o senador Marcos Duval. Marcos Duval mantinha contato direto com Marco Rubio. Trocavam contatos. Marco Rubio sabia de tudo que estava acontecendo no Congresso Nacional Brasileiro através do senador Marcos Duval, por exemplo. E o nome dele não está na comitiva de negociação.
E é bom lembrar, Marcos Duval é um dos senadores da República do Brasil atualmente sancionados pelo Supremo Tribunal Federal. O senador está com seus rendimentos, seu salário bloqueado há muito tempo. E ninguém fala nisso lá no Congresso. Pouca gente fala disso, ou não há uma posição mais veemente do próprio Congresso Nacional em relação a essa medida de exceção extrema contra um parlamentar no exercício do mandato. E situação idêntica agora começa a acontecer com Eduardo Bolsonaro. Então, o parlamento brasileiro não está focado em resolver as questões sérias e concretas que ele tem para resolver. E aí fica fazendo agora firulinha com esse papo de viagem para fazer o papel que Lula não quer fazer, negociar com os Estados Unidos da América. Para essa vergonheira toda, nota -13. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.